Marcelo, eu sei que você tem um histórico já na política, eh, e também é professor. Me conta um pouquinho de como você iniciou a sua carreira na política e, é claro, esse teu papel como mestre, né, vamos dizer assim. É, a minha profissão, né, de professor foi a porta de entrada para a gestão pública. Iniciei em 2006, basicamente a convite do atual prefeito Eduardo Paes, para identificar no projeto capilarizado que existia na época, o Suderj Informa, qual o impacto desse projeto na sociedade. Então, quando ele me chamou para desenvolver essa pesquisa, eu montei um grupo de professores de educação física, fisiologistas, e a gente visitava os núcleos esportivos e, através de testes, de protocolos, nós começávamos então a identificar de que forma aquele projeto esportivo melhorava a vida das pessoas. E a gente fazia isso tanto no âmbito biológico, e identificando melhora na força, flexibilidade, capacidade aeróbica, como também no aspectos psicológico e emocional, porque principalmente com idosos, o exercício físico atinge muito a questão das relações sociais que os idosos, em determinado momento, perdem a partir da sua vida. Então, o esporte ali, ele representava para aquela população benefícios em todos os aspectos. E foi a partir disso que eu comecei a minha vida pública na gestão, como professor e dentro de uma área que eu já dominava e domino, que é fisiologia do exercício e treinamento esportivo. E você se afastou da tua atividade principal, que era a magistratura, para a política ou você trabalhava, era paralelo? Me conta um pouquinho disso. Não, inicialmente eu conseguia dividir dentro da minha carga horária essas funções. Então, sou professor universitário, já estava dentro de uma universidade com uma carga horária, com algumas disciplinas. Trabalhava também como personal trainer, tinha os meus alunos particulares e dentro de uma grade de horário, eu também fazia esse trabalho de pesquisa dentro da Secretaria de Esporte do Estado. Ao longo do tempo, eu fui reduzindo a minha carga horária na faculdade e com os meus alunos de personal e aumentando gradativamente junto à gestão pública, até pela identificação que eu tive com esse tipo de trabalho. Marcelo, foi muito prazeroso identificar ali como o esporte, como o exercício físico, principalmente para as pessoas que têm menos acesso e que residem em áreas mais conflagradas, como o esporte muda a vida das pessoas. E esse impacto que eu tive me mostrou ali a importância de realizar esse trabalho junto ao poder público. E quantos anos você tem como professor, Marcelo? Qual é a tua expertise para atuar no público? Qual é a tua bagagem? Quanto tempo você tem bagagem de professor, como professor? Eu me formei na Gama Filho em 98, 96. Então já são aí quase 30 anos formado em educação física e com 4 pós-graduações dentro da área e um mestrado em projetos sociais e intervenção socioeducativa. Foi quando eu me especializei nessa área que eu já estou atuando há 17 anos, que é na gestão pública, principalmente ligada ao esporte, à educação e à saúde. E é uma área que ainda tem que crescer muito. A gente tem aí uma janela de possibilidade muito grande.
mas eu acho que a Prefeitura do Rio tem investido bastante nesses últimos anos, nesses projetos esportivos, nas instalações esportivas, na cidade como um todo, apesar de que ainda existem algumas lacunas em relação ao esporte e à gestão pública de projetos esportivos que a gente precisa preencher. A partir dessa experiência que eu tive na Secretaria de Esporte do Estado, em 2009, eu fui para o município, né? Fui para trabalhar junto com o prefeito Eduardo Paes, e eu, junto com uma equipe de trabalho, a gente criou o Rio Informa Olímpico, que foi o maior projeto capilarizado até então de levar o esporte e a atividade física às comunidades, aos bairros e principalmente às pessoas que residiam em locais de acesso mais restrito. Então, a ideia do Rio Informa Olímpico era realmente oportunizar essas pessoas, essas populações com atividade física e dentro de um espaço em que o poder público tinha mais dificuldade de entrar. Então, nós abrimos mais de 600 núcleos esportivos em 4 anos, mais de 40 mil pessoas impactadas diretamente com o esporte. E ali eu comecei como coordenador técnico desse projeto, fui a gerente-geral do projeto e em 2015 me tornei subsecretário de Projetos e Vilas Olímpicas, como reconhecimento desse trabalho que nós realizamos. E nós tínhamos ali uma estrutura muito importante e positiva para o esporte. Nós tínhamos um grupo de pesquisa que atuava diretamente apresentando os benefícios do esporte social. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar com psicóloga, pedagoga, assistente social, fisioterapia, enfermagem, que é fundamental para qualquer projeto esportivo, você ter essa equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto com o profissional de educação física, com as lideranças comunitárias, o que infelizmente não acontece em muitos programas de esporte, mas nós tínhamos toda essa estrutura e eu tenho a plena convicção de que os resultados nesse período de 2010 a 2016 foram sensacionais para a população carioca. É o verdadeiro legado olímpico, né? Essa iniciativa não é somente para descobrir talentos, mas dá toda uma estrutura à comunidade onde os talentos estão para fomentar outros talentos. Você consegue elencar, desde o início desse projeto, Marcelo, como o esporte mudou desde então, falando na questão social, de fomentar mesmo atletas nas comunidades? Eu acho que essa época consolidou muito a função do poder público na divulgação e no fomento do esporte social dentro da cidade. Nós tivemos a oportunidade, através dessas pesquisas, apresentar resultados consistentes. Antes, desde a década de 80, que já existem esses projetos esportivos, essa política pública do esporte, mas começou de forma não muito organizada e somente de forma pontual. Então, existia um projetinho aqui e acabava, um outro projetinho aparecia ali e acabava. Eu acho que dentro do Rio de Janeiro, esse período foi de fundamental importância para a consolidação dos projetos esportivos como políticas públicas na cidade e no estado. Como eu falei, a gente ainda está muito distante do ideal, mas esses projetos, embora tenham a capacidade de descobrir talentos, tenham a capacidade de fomentar o alto rendimento, e a gente tem diversos exemplos aí
de atletas olímpicos, campeões, que nasceram nessas comunidades, que foram descobertas através desses projetos, mas o principal objetivo ali é o esporte social, é o esporte educacional, é a formação de cidadãos e levar alguma oportunidade, algum tipo de alívio para comunidades e espaços tão carentes. O esporte ele tem esse poder, Marcelo. O esporte ele entra no lugar que está abandonado, esquecido, e ele muda a perspectiva do local. E é como se fosse aquela semente que vai ali iniciar o processo de transformação daquele território. Marcelo, se existe uma cidade nesse Brasilzão associada ao esporte, é o Rio de Janeiro. E tanto se fala em esporte, tanto se fala em políticas para esporte, o que falta? O que Marcelo Barbosa faria diferente que os outros não fizeram ainda? O que acontece? O Rio de Janeiro, assim, o Brasil, ele engatinha na questão das políticas públicas para o esporte, em todos os aspectos. Falta câmaras legislativas capacitadas, qualificadas, que conheçam, que entendam de esporte, que percebam que o desenvolvimento do esporte ele se dá através de uma mudança, de uma transformação de algumas concepções que estão por aí. Primeiro, a cidade ela precisa ser adaptada para poder receber o esporte e a prática de atividade física. A gente precisa de mais segurança, precisamos ter instalações esportivas de melhor qualidade, precisamos de praças, de vias adequadas, precisamos também de acessibilidade nessas instalações, nessas vias públicas. O Rio de Janeiro já melhorou muito em relação a isso. É uma cidade que eu conheço e desde que nós nos prontificamos a receber as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, nós tivemos aqui um desenvolvimento muito grande da cidade. Falta ainda muita coisa? Falta. Nós precisamos de leis, de projetos de leis que beneficiem o esporte e a atividade física. Nós temos, por exemplo, numa cidade de São Paulo, uma lei aprovada, uma cidade do interior, que aprovou o mês passado, abril, como sendo Abril Verde, como sendo o mês de combate ao sedentarismo. E toda a cidade, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, se empenham, principalmente nesse mês, na conscientização das pessoas, nas informações e de projetos e programas que combatem o sedentarismo. Isso aqui nós não temos no Rio de Janeiro, isso aqui. Nós não temos uma Câmara Legislativa que defenda as federações e confederações, que consigam apoiar através de leis de incentivo, de resoluções que fomentem o desenvolvimento das federações esportivas. Então, a gente precisa mudar primeiro essa concepção sobre as políticas públicas do esporte e da atividade física. Você falou algo muito interessante que me deixa muito animado como eleitor, como cidadão, é quando você fala assim, eu conheço o Rio de Janeiro. Marcelo, da onde você é? Você é cria da onde? Eu nasci no Riachuelo, mas com 10 anos fui para Taquara e vivi na Taquara 30 anos da minha vida, né? E agora estou em Vargem Grande, né? Estou aqui na região de Jacarepaguá. Mas há 17 anos, em função desse meu trabalho no poder público, na gestão de projetos esportivos, que eu tenho que rodar todo o Rio de Janeiro, todas as comunidades, né?
Graças a Deus, a gente consegue, através do esporte, entrar em todas as zonas, conflagradas ou não, sempre com a bandeira do esporte, sempre com a bandeira dos projetos, e que nos dá a oportunidade de realmente conhecer os problemas, conhecer as mazelas de todos os bairros e ter condição de propor melhorias, tanto para o esporte quanto em relação a todas as necessidades realmente da cidade. Bacana. A participação do privado com o esporte, o chamado PPP. Existe hoje alguns projetos, ou você tem alguma ideia que possa estar trazendo mais o poder privado junto ao poder público, se tratando de esporte, como abertura em comunidades, em regiões? Há essa intenção sua? Então, basicamente, isso é refletido na pouca qualificação das pessoas que estão de frente, que podem acelerar esse processo. Hoje ainda é muito, muito tímida a participação do empresariado nas políticas públicas para o esporte no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma lei de incentivo ao esporte municipal, mas que tem alguns vícios que ainda está sendo arguída pela Justiça. A forma como foi apresentada para ser sancionada não foi a melhor forma e a gente ainda tem barreiras para poder construir esses incentivos através das empresas para aplicar na própria cidade. Hoje nós temos uma falta ainda muito grande de informação para as pessoas, para a sociedade civil, que já fazem algum tipo de trabalho social, voluntário, mas que não tem acesso a essas empresas. O poder público não consegue fazer essa conexão ainda, né, da ponta que realiza com o empresário, com o próprio governo, que tem condições e recursos para aportar e incentivar. Então, tudo isso dificulta muito a aceleração do esporte e da atividade física na cidade. Então, a gente precisa realmente sentar numa mesa, discutir o esporte com pessoas qualificadas e aportar condições, estratégias, expertises e recursos para desenvolver o esporte aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Marcelo, eu acho que é um mal que está muito em alta e sempre vai estar em alta, né? Sempre há desculpa que você não tem tempo para malhar, não tem tempo para fazer exercício. Eu sou um desses. Me fala um pouquinho como com políticas públicas a gente pode mudar a mentalidade ou os hábitos. O que a gente pode fazer? O que um político pode fazer para mudar o hábito de uma população sedentária? Marcelo, o sedentarismo já é considerado uma doença, tá? Pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos no Brasil aproximadamente uma média aproximada de 300 mil mortes por ano por causa do comportamento sedentário. Sedentarismo está ligado diretamente a diversas doenças, a ocorrência dessas doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer. Todas essas doenças estão ligadas diretamente ao comportamento sedentário. E essa é uma preocupação muito grande minha e do meu grupo. De que forma a gente consegue mudar esse quadro? Então, nós temos algumas pesquisas, por exemplo, o IBGE, em 2016, identificou que uma das principais causas do sedentarismo são falta de tempo. A justificativa é falta de tempo, quando na verdade é gestão do tempo e identificação da importância de você quebrar esse comportamento sedentário. Porque tempo é prioridade. Quando o indivíduo entende, internaliza que
fazer atividade física é fundamental para a sua longevidade e qualidade de vida, ele vai arrumar tempo para isso. Então, isso é obrigação nossa, do poder público, mostrar para as pessoas o quão isso é importante e fundamental na vida delas. Uma outra questão relacionada nessa pesquisa, justificada, é falta de dinheiro. Ou seja, precisamos, então, cada vez mais fomentar a prática da atividade física de forma gratuita, né? Os espaços esportivos, espaços da cidade precisam estar adequados, precisamos ter programas profissionais ali, né, dando aula para as pessoas. Uma outra causa foi identificada que muitos jovens não gostavam de fazer atividade física. Isso é um problema da infância. A conscientização dos pais, da escola, né, de oportunizar diversas atividades diferentes para que aquela criança, aquele jovem, se identifique com alguma delas. Esse é um ponto muito bacana, Marcela. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade, eu perguntei recente como é que é a atividade física dela, como é que são as aulas de educação física. É tudo dentro de sala de aula. Por que isso mudou, Marcelo? Isso tem que voltar como era antigamente, com atividade na quadra, inclusão, a adição a outros esportes que a garotada não conhece. O que você acha disso? Eu não posso dizer que isso é uma prática generalizada, né? Obviamente, dentro da escola existe ali uma coordenação, uma gestão, uma base curricular que obrigatoriamente tem que ter prática. Isso, o MEC obriga isso. Agora, aquele local ali, ele tem uma gestão própria. O que a gente precisa também é qualificar mais os professores. Eu acho que proliferou muito o número de universidades de educação física, talvez sem um controle mais rígido na formação desses professores. É uma coisa que nós entendemos como sendo fundamental, é você ter profissionais qualificados. Isso acontece em qualquer profissão, mas como é a minha área, né, eu entendo que os profissionais precisam se qualificar mais e entender a importância que eles têm, principalmente nessa fase da vida, né, das crianças do primeiro segmento, do segundo segmento, em que elas vão levar essa vida, esse tipo de vida mais ativo ou não, para a sua vida adulta, e isso vai impactar diretamente na sua qualidade de vida. Interessante. O primeiro contato, muitas vezes, da garotada, principalmente de comunidade, o primeiro contato com o esporte é o futebol, que ainda é o esporte com maior audiência, vamos dizer, hoje no Brasil. Mas existe tantos outros esportes, tantas outras atividades que a gente poderia estar incentivando, como o caso da luta, do jiu-jitsu, do judô. Eu sei que você é um fã muito dessas atividades. O que a gente pode fazer hoje, como político, para incentivar mais essa inclusão, essa participação maior das lutas dentro de comunidades? Em relação à educação física escolar, você pode perguntar aí, fazer uma pesquisa e com os alunos, né, da rede escolar, pública ou privada, a maioria vai dizer que a atividade e o professor, a disciplina da sua preferência é a educação física. Isso é incrível. O meu filho falou para mim esses dias, né, com 8 anos, falou que gostava, a aula que ele gostava mais era de educação física. Então você tem uma adesão maior do que as outras atividades, outras matérias. Sim, e quando a gente fala na questão da educação física dentro de sala de aula, que às vezes pode ser necessário alguma apresentação teórica, o meu filho falou exatamente disso. Falou: papai, eu não gosto de educação física na sala não, só na quadra. É o momento que se desligam, né?
e a oportunidade de fazer alguma atividade. Sim, por isso que, Queimar né, caloria. nós professores, temos que ter essa atenção. A gente não consegue, dentro do espaço livre, dentro da quadra, dentro do campo, a gente não consegue passar informações relevantes, didáticas, precisa estar dentro da sala, se aquela ali é a oportunidade, é o horário que eles têm para se movimentar, para poder se expressar de Socializar. outra forma. Bacana. Tá? Então, eu acho que em determinado momento falta a gente ter um pouco mais de qualificação de alguns profissionais para que eles entendam a importância, a força que tem a atividade física no desenvolvimento integral daquela criança. Ainda mais numa era digital, onde a garotada toda fica mais do que 9 horas no celular. Então essa é a oportunidade da... Com certeza, com certeza. Maravilha. Falando sobre a importância da criançada, da formação da criança, do cidadão nas comunidades, o primeiro contato que ela tem com a atividade física, com o esporte, hoje em dia é o futebol ainda. Não existe uma comunidade, um local que não tem uma quadra de futebol. Mas esporte não é só futebol, né, Marcelo? Como é que a gente pode mudar isso? A gente tem jiu-jitsu, tem judô, tem outras atividades que podem estar dando mais acessibilidade para essa criança. Porque nem toda criança gosta de futebol, mas pode gostar de luta. O que você acha disso? Geralmente, o futebol ainda, né, é a demanda maior que as comunidades têm. Mas eu vou trazer para cá uma experiência que nós implantamos no Rio Forma Olímpico, a partir de 2010, que era a obrigatoriedade de uma segunda atividade dentro daquele núcleo esportivo. Então, nós realizávamos uma pesquisa ali da demanda, o que a população ali queria praticar. Obviamente, também tínhamos que identificar um espaço propício para isso, que desse segurança e qualidade à prática esportiva, mas também a gente, além dessa demanda que eles solicitavam, a gente colocava ali uma outra atividade que pudesse, né, abrir os horizontes e desenvolver algumas habilidades e qualidades físicas que o futebol não desenvolvia prioritariamente. Então, é muito importante que a gente consiga educar as crianças e jovens e oportunizá-las a terem essas outras vivências. Com arte marcial, com vôlei, com basquete, com esportes mais recentes, como o skate, como o beach tênis. Porque a gente tem que pensar também no mercado de trabalho. Essa criança, ela pode ter a oportunidade de ter um mercado muito mais aquecido do que o futebol. Você se formar hoje como um professor de luta é um mercado muito quente, né, Marcelo? É uma oportunidade muito boa como mercado, visão de mercado de trabalho. Sim, e você tem outras modalidades esportivas que você não tem profissionais ou um quantitativo para suprir, né, algumas demandas que nós temos dentro do próprio poder público. Se você quer, por exemplo, hoje, que está muito em moda, o beach tênis, se você quer ali um profissional para desenvolver essa modalidade na orla do Rio de Janeiro, você tem dificuldade de encontrar. Então, muito da nossa responsabilidade também é essa. Principalmente oportunizar outras atividades que vão, primeiro, gerar um desenvolvimento motor mais amplo, não só aquele mesmo movimento repetitivo. Vamos dar a oportunidade de uma riqueza motora maior através de outras atividades. Depois, oportunizar essas pessoas a estarem ingressando no mercado de trabalho ou levando uma outra atividade para a sua vida que ela se identifique mais, que não necessariamente vai ser só o futebol. Marcelo, 4 anos de mandato. A sua bandeira, a gente sabe que você é professor, é ligado ao esporte, mas você não vai falar só, você não vai lutar, brigar só pelo esporte, né? Fala para mim quais são as suas outras bandeiras. Não, logicamente que não. Embora eu, como professor de educação física, com uma experiência muito grande na área esportiva,
eu, como vereador, vou precisar tratar de temas ligados à cidade, né? A gente tem que defender a população carioca e, principalmente, como funções principais, legislar, propor projetos e leis que melhorem a vida das pessoas e também na fiscalização do Poder Executivo. São os papéis principais de um vereador. Não é tapar buraco, não é colocar luz. Corta-fita, inaugurar Corta-fita, praça. realmente, acho que está um pouquinho deturpado e acho que a população não consegue entender a importância de uma representação dentro da Câmara Municipal, porque são muitos anos em que essas funções principais são deturpadas. Como professor, eu tenho a educação e a saúde também como bandeiras principais, principalmente na questão da prevenção, em relação à própria atividade física, a exames periódicos, a um sistema de saúde que possa prevenir o aparecimento de doenças. Nós temos no esporte, na atividade física, uma ferramenta poderosíssima em relação a isso, como já falei outras vezes. A questão da própria educação, de a gente fomentar uma estrutura educacional mais ampla, as escolas de tempo integral, que já é bandeira do nosso prefeito, já vem fazendo isso com muita assertividade, mas a gente implementar dentro da própria escola essas atividades extracurriculares, esportivas, de fomento aí à capacitação profissional, e está sempre disponível para as pessoas, ter livre acesso às pessoas, de ter esse contato e de estar representando ali as demandas da população da minha cidade. Mas, infelizmente, os nossos quadros dentro da Câmara Municipal são quadros que eu não consigo identificar sobre que bandeiras esses quadros se debruçam. Eu acho muito importante você ter ali a representação da sociedade civil. Você precisa olhar para o quadro de vereadores, olha, aquele grupo ali é de uma bancada esportiva, aquele ali é da saúde, aquele ali é uma bancada que defende tal posições. Eu acho que existe aí uma lacuna gigantesca de especializações, de bandeiras que vão representar os anseios da sociedade dentro da Câmara Municipal. Então, eu me coloco muito como sendo ali uma representação qualificada do esporte, da saúde e da educação. E todas as minhas propostas e projetos se iniciam por essas bandeiras. Mas, obviamente, a gente tem que atender toda a sociedade. Marcelo, algo que me incomoda muito como carioca é que nós temos 86 quilômetros de extensão da nossa orla. Olha o espaço de oportunidade que o esporte tem nessa orla gigantesca. O que você gostaria, o que você poderia propor para aproveitar mais esse espaço visando esporte, saúde, educação? Eu tenho muito orgulho, né, em ter sido um dos pioneiros dessa reorganização da atividade física na cidade do Rio de Janeiro. Eu já falava nisso nos cursos que eu participava, nos congressos. E em 2014, eu tive a oportunidade de levar para o então secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, uma proposta de reorganização das atividades esportivas na orla do Rio de Janeiro. Então, junto com o secretário, junto com a CEOP, com os subprefeitos da Barra e da Zona Sul, nós reorganizamos as atividades físicas da orla e entregamos alvarás provisórios para aqueles profissionais, né, poderem tranquilamente dispor daquele espaço. Obviamente, foi um estudo amplo em que a gente identificou quais são os espaços em que eles poderiam estar fazendo ali, praticando a sua atividade, né,
sendo remunerados para isso, Perfeito. né? Gerando emprego, gerando oportunidade. Gerando emprego, renda, com uma estabilidade dada pela prefeitura, e também que não atrapalhasse os banhistas. Isso eu apresentei em 2014, eu estava à frente do Rio Informa Olímpico como coordenador técnico. Nós ampliamos isso para o Maracanã. Eu participei também da reorganização das atividades esportivas, das assessorias esportivas em torno do Maracanã, tá? Também entregando esses alvarás provisórios. E hoje o mercado de trabalho do profissional de educação física, do instrutor de artes marciais, é muito amplo no Rio de Janeiro por esses movimentos que nós fizemos. Então você tem em vários espaços públicos, não só na Zona Sul e Barra, como na Zona Oeste, na Zona Norte, Parque Madureira, temos em toda a região ali do Engenhão também. Aterro do Flamengo. Aterro do Flamengo. Nós temos ali uma série de atividades esportivas que são fiscalizadas pelo Conselho Regional de Educação Física, tem que ser fiscalizado, e que oportunizam os profissionais a trabalharem de forma digna e entregarem para a população um serviço de qualidade. E quando a gente fala, então, em espaços públicos, né, que estão sendo destinados à prática de atividade física e à cultura, a gente não pode deixar de mencionar o Parque Rita Lee, recém-inaugurado na região ali do Complexo Olímpico da Barra. E eu posso dizer de cadeira, porque eu acompanhei desde 2017 essa transformação do legado olímpico, e o prefeito conseguiu ali realmente transformar aquele espaço num local de entretenimento, de esporte, de cultura, um espaço onde as crianças, jovens, mães, pais vão poder usufruir desse grande espaço aos moldes de um Parque Madureira. E não é só isso, né? Nós temos lá o Parque Piedade, que também já está nas obras aceleradas. Projeto lindo. O Parque Realengo também. Então, é óbvio, eu como um entusiasta do esporte, professor de educação física, vou sempre estar cobrando maiores espaços e projetos para o esporte e para a atividade física. Mas a gente já está avançando bastante com essa gestão do prefeito.